de se trabalhar para a comunidade global, né? O que significa isso? A gente não está falando simplesmente do IPSA olhando para o IPSA. A gente está falando do IPSA como um articulador para o Sul de uma forma como um todo, e não só para o Sul, para a gente não criar essa divisão Norte-Sul, que é problemática também, mas como um articulador para pensar o desenvolvimento global, né? Eu acho que isso é o desafio dos países emergentes, como a própria China ou o próprio Brasil, que, por serem países muito grandes, tendem a ser muito autocentrados. Então, a necessidade de você olhar para a comunidade global é muito desafiadora, porque países grandes não estão acostumados a olhar para a comunidade global, porque tem muitos problemas domésticos com que se preocupar. Então, eu acho que essa é uma questão. Então, isso é um pouco mais amplo, né, em relação ao contexto da cooperação Sul-Sul. Os desafios que eu percebo ao longo desse trabalho na área de cooperação. Eu acho que o primeiro deles, a professora Mônica colocou muito bem, que eu acho que é a própria falta de literatura que existe ainda. Existe agora um momento de desenvolvimento de um arcabouço teórico para poder avaliar e pensar a cooperação Sul-Sul. Então, acho que o primeiro desafio é teórico, de identificar e avaliar os vários modelos institucionais existentes, mapear e avaliar aquilo que existe disponível. E uma coisa que eu acho interessante, eu sei que existe uma posição divergente em relação à China e ao Brasil, que é a questão dessa construção da visão estratégica de engajamento com o continente, né? O que significa isso? Significa que, se por um lado a China tem uma articulação muito grande de cooperação econômica, de cooperação financeira, de cooperação para o desenvolvimento na África, e essa estratégia é bastante bem articulada, quando a gente vai pensar em termos de cooperação brasileira para o desenvolvimento, que é uma cooperação que parte da demanda, a gente não vê o mesmo nível de articulação, né? Então, não sei até que ponto, como existem alguns governos que têm o próprio governo britânico, o White Paper, que é um documento de estratégia política mesmo, né? O que a gente quer com a nossa cooperação, né? Então, eu acho que é uma questão a se discutir, até que ponto é uma virtude mesmo, ser só uma cooperação baseada na demanda, né? E é uma posição política a se considerar importante, mas até que ponto também isso não pode ser combinado a demanda com uma visão um pouco mais estratégica, mais de longo prazo, olhando para o continente como um todo, um engajamento um pouquinho, talvez, mais efetivo e mais abrangente. Uma coisa que eu acho que é um desafio imenso que tem que ser trabalhado é o próprio investimento em capacitação e atendimento da demanda, né, por parte da comunidade internacional. Então, existe, além, Rômulo mencionou, esse objetivo da cooperação do MDS em fortalecer institucionalmente os países africanos. Mas eu acho que existe também uma necessidade do governo como um todo se aparelhar para poder atender a demanda internacional, né? Que é uma coisa que passa por todos os ministérios, passa por toda a arquitetura de cooperação para o desenvolvimento. E isso exige investimentos altos em recursos, né? Pessoas e capacitação, para que o país possa, de fato, ser um global player, né, de como tem demandado a comunidade internacional. Então, essa necessidade de rever o desenho institucional também da forma como a cooperação é feita. Bom, então, isso um pouco em relação aos desafios, né, que estão colocados na mesa e foram mencionados por vários de vocês. Em termos de lições, né, que foi uma das perguntas feitas e que a gente pode refletir, eu acho que é uma coisa que fica bastante... A gente não fala muito sobre a China, né, porque estamos aqui na pauta bem brasileira, né? Então, vou me ater à experiência brasileira. E que eu acho que é um diferencial da cooperação brasileira é justamente esse discurso político, essa narrativa política forte, né? O que significa isso? A gente não está falando simplesmente de uma cooperação que você vai lá e ajuda a desenvolver um projeto. Isso tem um impacto, de fato tem. Você tem um objetivo ali cumprido, técnico e operacional. Mas mais importante do que isso, em termos de impacto para a comunidade global, é a própria mudança no discurso, né? E a gente teve bastante experiência nisso. A gente está junto com, né, o DFID, o MDS, trabalhando com o projeto Brasil-África, que a importância do Ministério ir até eventos da União Africana, o próprio presidente Lula falando sobre isso, como é prioritário para o Brasil, por exemplo, investir na área de proteção social. Isso não é óbvio, né? E quando se vê uma experiência de sucesso, eu acho que isso é bastante interessante, que é uma visão pragmática, porque tem resultados para mostrar, e isso convence muito, né? E existe uma abertura para o diálogo que é muito importante nesse contexto Sul-Sul, porque como existe uma proximidade cultural muito grande, né, existe uma abertura que é bastante importante e facilita o diálogo no contexto Sul-Sul.
E aí isso gera tudo aquilo que foi dito também pelo Rômulo, que é a coisa do efeito multiplicador, né, que eu acho que é bastante importante. Porque você não multiplica só em termos de projetos, mas em termos de discurso político, em termos de imaginário, né, a coisa do soft power, que eu acho que é uma dimensão bastante importante. E a coisa da própria efeito multiplicador na política em si. Né? E eu falo mais por trabalhar mais diretamente com o próprio MDS, a própria questão da experiência do cadastro único, do Bolsa Família, né? Quando isso cai no imaginário da comunidade internacional, vira uma política que é uma política considerada de sucesso, você tem várias pessoas desenvolvendo conhecimento para poder prover assistência para a comunidade global. Então, não é só o governo brasileiro, né? Mas você faz que uma política ela tem esse efeito multiplicador, porque ela cai nas redes da comunidade internacional de uma forma mais ampla. E uma outra coisa que eu acho que é um desafio é justamente a construção de sistemas para a gestão da cooperação internacional, né, do ponto de vista dos ministérios, do governo como um todo. E uma questão que está sempre colocada quando a gente vai falar sobre cooperação Sul-Sul é a própria avaliação para a efetividade e para o impacto. Já existem uma série de instrumentos colocados por parte das agências tradicionais doadoras, instrumentos de gestão. Né? Esses instrumentos precisam ser desenvolvidos. Ainda que a cooperação brasileira ela tenha um aspecto diferente, né? É necessário você começar a pensar nesse desenho para impacto, para efetividade, avaliar esse tipo de programa. Então, esses são os meus comentários, algumas provocações aí para a mesa. Então, é isso. Obrigada pelo convite. Quantos minutos temos? Eu ia fazer uma sugestão. Alô. Eu queria fazer uma sugestão. Dado o adiantado da hora, o quarto painel ele vai discutir essas questões que foram colocadas aqui, talvez com mais pontuadas, que a gente vai ter Embrapa, Fiocruz, a própria Caixa, onde a gente vai tratar também de cooperação técnica. Se a gente puder deixar essas perguntas para o final do dia, eu acho que vai ser bom para todos. E aí eu queria ouvir vocês, não sei se alguém tem alguma objeção, eu acho que é mais produtivo, ok? Então, a gente se vê à tarde. Obrigada a todos, Melissa, Rodrigo, Rômulo, embaixador Gilberto, Mônica Risse e Fernando.